Boa noite, pessoal. Recomeça agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu estava comemorando aqui o fato de eu agora ter uma internet exclusiva para a transmissão, mas eu tinha ignorado o fato de que meu computador, depois da última tempestade, sofreu aí um baque e ele está travando. Eu preciso substituir a placa de vídeo. É a placa que de uma hora para outra para a captura e trava tudo e fica igual ficou. Aí eu tive que desligar, puxar da tomada, esperar alguns segundos, trocar cabo de posição. Enfim, eu agradeço vocês pela compreensão e vou repetir aquilo tudo que eu já disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, quer dizer, vamos compartilhar para aumentar o alcance. O programa está iniciando aí meia hora atrasado por causa dos problemas, mas é possível a gente aumentar o alcance da transmissão. Basta que você compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Twitter. Você pode também compartilhar essa transmissão nas redes sociais. O link está na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Lembrando que a transmissão do Facebook tem uma qualidade sacrificada, a qualidade da transmissão do Facebook é menor, porque a finalidade maior é conseguir priorizar a transmissão no YouTube. Então, se você estiver no Facebook, venha participar com a gente no YouTube, clicando aí no link da descrição. Agora temos aqui já mais de 1.000 pessoas assistindo ao vivo. Eu agradeço vocês pela paciência, mesmo com o problema, e peço para vocês o carinho de compartilhar novamente, porque agora muitas pessoas talvez estejam esperando na transmissão anterior e o YouTube não retoma a transmissão. O que o YouTube faz? Passou aí 1 minuto, o YouTube recomeça a transmissão. Deixa eu já trazer aqui, como sempre, os primeiros comentários da noite. Deixa eu ver. Já de cara, nos primeiros comentários, eu vejo que alguma pessoa aí que é subversiva contra a ordem do canal acabou sendo bloqueada lá pausada pelo Clicério de Almeida. Eu queria aproveitar o momento para falar sobre essa questão da ordem aqui nos canais, né, gente? O que é a ideia? A ideia é o livre debate de ideias. A gente não precisa obrigatoriamente ser de direita, ser de esquerda, ser Ciro, ser Lula. Pode ser Bolsonaro, pode ser o que for. O importante é que a gente não parta para agressão. Então vamos respeitar os demais participantes sem agressão mútua. Se a gente não tiver agressão mútua, a pessoa não precisa ser silenciada. As pessoas são silenciadas porque elas começam a desrespeitar os outros participantes ou começam a escrever coisas que não vão enriquecer o debate. O contraditório enriquece o debate. Então, se você quiser vir aqui para defender o Temer, se você quiser vir aqui para tentar lutar para limpar a barra do Bolsonaro, que cada vez coloca mais corruptos no poder, tudo bem, a gente vai rir de você, mas a gente aceita. Agora, se você vem para usar palavras de baixo calão contra os demais participantes, isso não é bonito. Deixa eu trazer aqui já a participação do Alcir Júnior. Muito obrigado, Alcir, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado pela participação. Ele fala: Estopa, você precisa explicar o mensalão do PT, que foi uma farsa. Barbosa escondeu os inquéritos 2474 e laudo 2828, que incriminam a Globo e o próprio JB. Por isso, ele fugiu para Miami. Eu particularmente, Alcir, eu tenho a minha visão de que a gente não vai limpar a barra do PT falando do mensalão e tentando explicar que o mensalão foi uma grande armação. O povo já foi idiotizado bastante para achar que existe qualquer tipo de trabalho contra a corrupção no Brasil. Eu, particularmente, não acredito que exista qualquer trabalho contra a corrupção no Brasil. A única coisa que eu consigo ver no Brasil, através do Poder Judiciário, é uma perseguição da classe elite dominante financeiramente, obviamente com controle sobre o Poder Judiciário, contra aqueles que representam os trabalhadores. Eu não consigo ver nenhum interesse em fazer justiça, mas, infelizmente, precisamos concordar que o PT falhou no sentido de criar uma máquina de comunicação vinda da própria militância. Hoje, a primeira mensagem antes de travar era a mensagem de uma participante
que é eu esqueci o nome, só sei que ela assina, petista. Muito obrigado por sua participação, não consegui ler porque travou antes. Ela falou que fez uma pressão lá na página do PT. Eu achei muito bonita a atitude dela, para tentar explicar para o PT sobre a importância da comunicação. E aí eu falo, o que acontece hoje, muito obrigado, Alcir, vou deixar aqui os comentários subindo aqui para a gente ter condição de privilegiar as pessoas que estão comentando. O que acontece, pessoal? Nós precisamos admitir, claro, precisamos admitir que o PT é um partido que tem uma militância muito grande, o PT é um partido que sabe mobilizar a militância, mas o PT não soube aproveitar a militância nesse momento moderno. Isso porque o mesmo PT que sempre soube mobilizar, que sempre soube valorizar a militância, quando chegou agora, ele não entendeu que a militância digital era uma coisa importante, que ele tinha que valorizar essa militância. Cláudia Cristina, petista, tá ali. Muito obrigado, Cláudia. O PT não soube entender a importância dessa militância digital e não soube jogar essa militância digital para cima. Então, o que acontece? De um lado, a gente tinha uma coisa que existe hoje, que está aí funcionando muito bem, que é o trabalho de destruição do PT através das redes. Olha, uma coisa que eu tenho denunciado, as pessoas do PT não percebem que o Lula está sendo utilizado para promover um outro ministro ou um outro candidato a senador ou governador, porque essa juíza agora, ela já começa a ser promovida pela mesma turminha que fazia festa com Sérgio Moro. Ela é a juíza que humilhou Lula, Lula tentou crescer em cima da juíza, a juíza coloca Lula no seu devido lugar. É toda essa palhaçada que acontece nas redes. Por outro lado, a gente não tem aí um apoio de divulgação para explicar o porquê que o processo é uma perseguição, por que o processo é irregular. Enquanto um vídeo falando que, olha, juíza humilha Lula, esse vídeo aí é compartilhado e chega aí a 5 milhões de visualizações, um vídeo explicando por que o Lula é um preso político, por que ele está sendo perseguido, nos canais progressistas, às vezes chega aí a 5 mil visualizações. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente não está conseguindo chegar até a população, para a população perceber que está sendo enganada. Esse é o grande problema. Muito obrigado, Marina B. Juízes discutem prisão domiciliar para Lula. Planalto Brasil, será que é verdade? Sim, eles podem estar discutindo. O detalhe eles podem discutir, mas não aprovar, porque essa a ideia, né, do Lula ir para casa. Se o processo for anulado, nem é prisão domiciliar, o processo foi anulado, mas precisamos admitir que se eles aceitam a suspeição do Moro, anulam o processo, a eleição vai estar escancaradamente fraudada. Será que a gente pode esperar que o STF assine embaixo de eleições fraudadas? É uma coisa muito perigosa. Edilberto Teixeira Pires fala: Zé Dirceu e todos os demais integrantes do PT são mais honestos e corajosos que todos que o acusam. Provem o contrário. O grande problema, Edilberto, é que quando você fala uma coisa dessa, porque a gente não tem um poder de comunicação para levar essa informação para as pessoas, eles acabam achando que que é loucura, que, enfim, é uma coisa muito complicada, mas infelizmente, eu estou tentando achar aqui a matéria na página do 247, Bolsonaro escolhe mais um do DEM, Mandetta, investigado para a saúde. Agora, olha só, gente, quando um político era investigado antigamente, era inimigo do Bolsonaro, imediatamente o Bolsonaro já fazia festa, já falava que o cara não podia, que o cara tinha que ser condenado, enfim. Se o cara era investigado, o Bolsonaro já vendia o cara como condenado. Eu fiz um vídeo, esse vídeo meu tem aí 6 meses a 1 ano, esse vídeo mais elaborado. Outro vídeo falando a mesma coisa, eu fiz quando eu estava na Inglaterra ainda, ou seja, 1 ano e meio, 2 anos atrás, sobre o que aconteceria na prática se o Bolsonaro fosse eleito. É incrível como eu fui atacado nesse vídeo. Eu falava, olha, vocês estão na ilusão de que Bolsonaro vai mudar, vai colocar militares no poder, mas não. Se o Bolsonaro for eleito, ele vai ter que colocar o que existe de direita no Congresso, que é o DEM,
que é o PSDB. Quando eu falo direita, obviamente, eu não estou falando da direita dos Estados Unidos, da direita progressista, que é uma coisa estranha imaginar uma direita progressista. Por quê? Porque existe a possibilidade das pessoas terem aí uma ideologia de família, costumes familiares, mas não partirem para o entreguismo, para acabar com a capacidade de produção do próprio país. Quando eu falava que o Bolsonaro colocaria todos os corruptos, os velhos políticos no poder, as pessoas queriam me matar, falando que a proposta dele é exatamente o contrário. É fazer um ministério só de militares. Que ministério de militares, gente? Tá aí o Bolsonaro fazendo exatamente tudo aquilo que o Alckmin faria se fosse eleito. O Bolsonaro está fazendo exatamente o que o Aécio faria se fosse eleito, que é colocar os inimigos do PT no poder, ou seja, a retirada do PT, venceram o Haddad simplesmente para colocar os inimigos do Haddad no poder. É só uma briguinha política, é só o mais do mesmo. Esse é que é o detalhe. E qual que é o problema? O problema é que é mais do mesmo. O Bolsonaro está enchendo de políticos corruptos o ministério dele. Eu, particularmente, entre políticos corruptos e os militares, eu preferia os militares. Se o Bolsonaro meter o pé na bunda de todos os políticos e colocar os militares no poder, esse é ao vivo. William Gabriel Cardoso Campos pergunta, é ao vivo ou gravado? William, tivemos problemas hoje, mas a transmissão é ao vivo. Estamos aqui fazendo a primeira transmissão, que depois eu coloco a reprise. Essa primeira transmissão agora são 23 horas e 9 minutos. Então agora é ao vivo, mais tarde vai ser a reprise. Mas enfim, dando continuidade. O que acontece? Eu não acredito, tá? A Vera Saldaninho pergunta, e será que todos os militares são honestos? Não, eu não acredito que os militares sejam todos honestos, mas eu tenho certeza que quem ele está colocando no poder não são pessoas honestas, são simplesmente os inimigos do PT. Ou seja, ele venceu para colocar os inimigos do PT no poder, não para colocar pessoas honestas no poder. Então, se ele hoje colocasse os militares no poder, tirasse esses políticos do DEM, essa turma aí, o Temer vai fazer parte do governo dele, ainda que não seja como ministro, mas como embaixador. Se ele não fizer uma coisa dessa, colocar os militares no poder, está bem melhor. Bem melhor do que colocar... Imaginem o que está acontecendo na prática. Na prática, a parte da política inimiga do ex-presidente Lula usou o Bolsonaro para chegar ao poder. Ou seja, na prática, o Aécio chegou ao poder através do Bolsonaro, porque a turma que o Bolsonaro está colocando no governo é exatamente a turma que o Aécio colocaria. Então é isso que eu chamei a atenção durante muito tempo. Olha, deixa eu ajeitar aqui para ficar debaixo do microfone, que me incomoda quando eu não estou na posição correta. O que eu chamei atenção durante muito tempo? Bolsonaro é a velha política, Bolsonaro é exatamente aquilo tudo que a gente já tinha antes, deixar aqui o quebra-pau do bate-papo correndo, e a única coisa que o Bolsonaro fará se chegar ao poder é colocar um monte de políticos corruptos no governo, porque se ele fizer isso, ele não governa. Ele pode até ter colocado o Guedes como ministro para ter aí um endosso, porque as pessoas estavam sempre acusando o Bolsonaro de não saber economia. Então ele chamou o Guedes para poder mostrar para as elites que ele teria do lado dele um economista liberal para fazer o que as elites querem. Mas colocar o Guedes na política não significa, e sob hipótese alguma, que o Bolsonaro não vai colocar, não vai encher os ministérios, não vai encher a política dos velhos corruptos de sempre. É o velho esquema da política. Um lado derruba o outro, coloca os inimigos do outro no poder. Simples assim. A diferença é o seguinte. No modelo anterior, que tá longe de eu dizer que o modelo anterior era livre de corrupção, mas o modelo anterior tinha uma representação para a população mais pobre. O modelo anterior governava para o povo mais pobre. Ah, tudo bem, dentro do governo anterior, lá dentro já existia GEDEL. É triste imaginar que lá dentro já existia GEDEL, mas de lá saía alguma coisa para o povo. Não é? Daquele modelo anterior não saía uma privatização. Eu vejo hoje pessoas assim com uma capacidade tão reduzida de cognição, né? Pessoas sem inteligência mesmo, falando coisas do tipo, agora que a Petrobras vai ser privatizada, não vai ter jeito mais de políticos corruptos roubarem o dinheiro da Petrobras. Olha, alienado, pessoas sem capacidade mental. Imagina o seguinte, você tem um cofre. Aí de vez em quando vai um lá e rouba algum dinheiro desse cofre.
Aí, para evitar que as pessoas roubem algum dinheiro desse cofre, você pega e entrega o cofre inteiro. O retardado, com perdão da palavra, né, porque não é bonito chamar as pessoas de retardado, você está lutando contra o desvio do dinheiro público. Mas você não está percebendo que o que vai acontecer nesse momento é a entrega total do dinheiro público. Você acha que esses políticos estão tomando essas medidas impopulares para privatizar e colocar o dinheiro na caixa do governo, para empregar na saúde e na educação? Não. Esses políticos vão pegar empresas estatais que têm o valor, por exemplo, de 1.000, vão vender por 10 e vão receber a diferença por fora. Então, o seu medo de que exista dentro da Petrobras um esquema de corrupção, ele vai ser realmente endossado nesse momento em que você vai ver o esquema de corrupção acabar, porque eles já vão entregar tudo de uma vez. A diferença, gente, precisamos admitir que esquemas de corrupção existem em todos os governos. A diferença é que o governo que vende, ele sabe que ele não vai durar muito. O governo privatista sabe que não vai sobreviver por muito tempo. Então, o que ele faz? Ele vende tudo de uma vez para ele receber parte do patrimônio público por fora de uma vez. Olha, no momento anterior, né, ao governo do PT, o Fernando Henrique saiu privatizando um monte de coisas. Hoje falam que Fernando Henrique tem imóveis em Paris. Encontraram um dinheiro do José Serra lá na Suíça. Lógico, isso não viraliza na internet, afinal de contas, o José Serra não é filiado ao PT, então ele pode se corromper, né? Até aquela velha história de que se você não representa os mais pobres, você não é obrigado a ser honesto. O José Serra, encontraram o dinheiro dele equivalente, me parece que a 123 triplex do Guarujá. Encontraram o dinheiro de um operador do PSDB, me parece que 120 milhões de dólares. As pessoas não estão incomodadas, elas estão incomodadas com o roubo da Petrobras e assim elas querem, já que de vez em quando tem roubo na Petrobras, vamos entregar de vez a Petrobras. Ou seja, já que o ladrão vai lá e pega um pouquinho, depois um pouquinho, depois um pouquinho, entrega tudo pro ladrão de uma vez. É muita falta de inteligência. Marco César Kossowski. O Haddad elogiou Sérgio Moro, Joaquim Barbosa, FHC e Geraldo Alckmin durante a campanha. Isso só desmoraliza a narrativa da mídia progressista. É desse tipo de liderança que a esquerda precisa? Olha, Marco César Kossowski, sinceramente, eu não acredito em liderança nenhuma de esquerda, que obviamente, se uma liderança de esquerda elogia Sérgio Moro, ela automaticamente assinou embaixo que ela não é de esquerda. São as contradições as lideranças de esquerda, às vezes, elas não percebem que elas têm votos porque são de esquerda. Então, é lógico, a gente tem que criticar essas atitudes. No momento, eu achei extremamente falta de autoconfiança quando o Haddad chegou no Jornal Nacional e, no lugar de sentar o bambu na Operação Lava Jato e deixar claro que o Lula era um preso político, ele ficou com medo de falar isso, que eu acho que ele ficou com medo assim, você não precisa tentar aceitar a retórica de que o Lula foi um condenado por uma operação justa, porque essa retórica já é do Bolsonaro. Eu acho que o que você falou faz total sentido. No momento em que o Haddad tentou entrar no meio termo, olha, eu sou o representante do Lula, mas eu preciso tentar pegar uns votinhos ali do Bolsonaro. Então eu vou falar que eu não vou defender o Lula. No momento que ele fez isso, obviamente, ele tentou pegar votos que ele jamais pegaria e perdeu votos, né? Porque muita gente ficou em cima do muro. Aquela retórica de que o Haddad não seria representante do Lula, algumas pessoas acabaram acreditando. Então, hoje, no momento de vai ou racha, se uma liderança de esquerda fica com medo de chegar e jogar na cara de um jornalista da Rede Globo que o Lula é preso político e que tudo que está acontecendo no Brasil é uma grande farsa, ele está compactuando, no meu ponto de vista. Eu vou falar mais. O Lula, no momento que chega numa juíza daquela, que já está lá, obviamente, pronta para condenar, indiferente do que o Lula falar com aquela juíza, ele está condenado. Os Odebrecht, eles podem voltar a palavra atrás e falar, olha, aquela delação é toda mentirosa. Vamos supor, o Odebrecht sai da cadeia, foge para a Europa, pede asilo político e fala, olha, a delação foi toda mentirosa. Eu falei aquilo só para sair da cadeia. Ainda assim, o Lula vai ser condenado. Por que o Lula chega perto de uma juíza daquela e fica baixando a cabeça? Eu acho que ele tinha que sentar o bambu. Acho que ele tinha que virar para a juíza e falar, olha, na hora que ela... Não, se for começar assim, já começa mal. Começa mal uma merda.
Você não pode fazer absolutamente nada comigo, porque eu já estou condenado a morrer na cadeia. Simples assim. Olha, você já está condenado a morrer na cadeia. Você vai ficar tratando juíza farsante assim, ó. Você já está condenado a morrer na cadeia por uma Operação Lava Jato, que é uma farsa. Você vai continuar respeitando a Operação Lava Jato? Joga merda no ventilador, pelo menos aquilo que você disser vai sair para os 4 cantos do mundo e o povo vai ver o que está acontecendo. É isso que eu acho. Se o Haddad tivesse chegado na Rede Globo, tivesse jogado merda no ventilador, tudo um esquema para prender o Lula e tirar ele das eleições. Talvez ele não teria perdido alguns votos das pessoas que são de esquerda e não acreditavam realmente que ele era o representante do Lula. Os bozos deveriam se juntar a nós, fazer oposição, reclamar dos erros do Bozo, ao invés de ficar passando vergonha querendo justificar o injustificável. Kátia Moreira, muito obrigado, Kátia. Kátia, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Alguns vão se esconder, obviamente, né? Isso faz parte mesmo. Lembrando que os eleitores do Bozo, eles eram eleitores do Aécio no passado. Então, o que os eleitores do Bozo vão fazer? Eles vão se esconder. Não espere dos eleitores do Bozo qualquer tipo de redenção. E eles não vão se juntar a nós, que para eles não interessa se o Bozo está fazendo algo certo ou errado. O Bozo pode botar fogo no Brasil. O importante é que eles tiraram o PT. Parabéns, eleitores do Bozo, vocês tiraram o PT. Agora, vocês colocaram, obviamente, no governo, um governo ainda mais feio que o PT, né, que está lá enchendo de corruptos, mas não é o PT. Ou seja, antes era um governo que a gente pode criticar por escândalos de corrupção, mas precisamos admitir que fazia vários programas voltados à população. Agora, pode ficar tranquilos, é um governo tão corrupto ou mais, porém, governando só para as elites. Muito obrigado, Edilberto Teixeira. Se eleito com seus patentes militares, vai servir a quem o Brasil? Outra bandeira que não verde e amarela, o Brasil, que a bandeira jamais será vermelha, hoje serve países de bandeira vermelha, né? Vermelho e azul, serve a China. O único lugar que o governante brasileiro não serve é ao Brasil. O único país, o único povo que não é servido pelo Bolsonaro e pelas propostas do Bolsonaro, inclusive as propostas do chanceler bolsominion, do chanceler brasileiro pró-Trump, do chanceler brasileiro contra a soberania brasileira. Eles só não atendem aos interesses dos brasileiros. Obviamente, aos interesses dos demais, eles atendem e atendem até bem. Muito obrigado, Márcio Santos. Ele fala, Léo, excelente trabalho. Compacto, tudo, creio, Lula será solto. A questão será viável ele ficar no país com tanta injustiça e perseguição? Fala o Márcio Santos. Olha, Márcio Santos, a gente está vivendo tempos sombrios. Eu queria agradecer muito vocês pelos compartilhamentos, tá, gente? Mesmo depois do problema técnico, nós estamos chegando aqui a mais de 2.000 pessoas assistindo. Eu agradeço muito vocês por terem compartilhado para a gente conseguir voltar nesse alcance. Eu gostaria de chamar você que está aí pelo Facebook para vir participar com a gente aqui no YouTube. O link está na descrição do vídeo. Você do YouTube, se puder compartilhar aí o link dessa transmissão no WhatsApp, no Twitter, isso ajuda muito o aumento do alcance. Ele fala sobre a questão da injustiça e perseguição. Márcio Santos, eu queria aproveitar essa deixa para mandar um abraço para Tássia Camargo, que está agora trabalhando como atriz em Portugal, porque a primeira vez que eu conversei sobre esse assunto foi com ela, então não é à toa que eu estou mandando esse abraço, não. A Tássia conversando comigo exatamente sobre a questão do asilo político do ex-presidente Lula, que todas as pessoas estavam aí pedindo, né, que o Lula se exilasse. Não é interessante. Nós estamos vivendo uma conjuntura de mudança política no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo para você, Márcio Santos. O Cesare Battisti, ele tinha asilo político no Brasil até o Bolsonaro vencer. Agora, com a vitória do Bolsonaro, a Itália já começa a negociar a extradição do Cesare Battisti. O asilo político, ele só dura enquanto aquele presidente que deu asilo e seus sucessores estiverem no poder. E a gente precisa admitir que esse mesmo modelo de destruição de governos progressistas ao redor do mundo, ele está pegando todos os países em desenvolvimento. O único asilo político que o Lula poderia pedir seria para países poderosos, como China, como Rússia, mas aí entra o embate econômico. Pode ser que, para evitar problemas
de negócios com o atual governo brasileiro e para evitar problemas de negócios com os Estados Unidos, tanto China quanto Rússia talvez nem dessem asilo político, até extraditassem o Lula se ele fosse exilado. O asilo é uma coisa bem complexa, porque as pessoas imaginam que você pediu asilo, você está blindado. Isso depende. Se eu pedir asilo, sou uma pessoa insignificante, obviamente o Bolsonaro não vai fechar, por exemplo, cancelar os negócios com o país porque deu asilo para o Leonardo Estopa. Mas quando a gente fala do Lula, a gente está falando de um ex-presidente com poder de fala muito importante. Se exilado fora do Brasil, ele vai ser entrevistado pelo mundo inteiro. Então, se um outro país der asilo político para o Lula, esse país está automaticamente manchando relações com o governo Bolsonaro. Nem digo com o Brasil, digo com o governo Bolsonaro, com esse chanceler aí do entreguismo. E isso é bem complexo, ou seja, o Lula pode pedir asilo, ele pode conseguir o asilo, mas se o governante for derrubado, vamos imaginar que ele peça asilo para o Maduro. Os Estados Unidos já estão planejando guerra contra o Maduro. Se o Maduro é derrubado, o próximo governante vai e entrega o Lula. Só que aí a coisa é mais complicada, porque o Lula não é simplesmente um preso que foi extraditado para o Brasil. Ele é uma pessoa que foi extraditada para o Brasil e que fugiu. Ou seja, eles vão manchar ainda mais a imagem dele. Eu acho que ele não tomou a atitude errada no momento que ele não quis aceitar esse asilo, a ideia do asilo, porque estamos vivendo momentos tenebrosos. Os Estados Unidos estão promovendo golpe em vários países subdesenvolvidos e todos os países subdesenvolvidos progressistas são hoje alvo dos Estados Unidos, estão na mira dos Estados Unidos. Ou seja, todos os países para os quais o Lula poderia pedir asilo estão na lista dos países para terem os governos derrubados pelos Estados Unidos. Então eu tenho aí as minhas dúvidas se adiantaria. O que eu vejo hoje, e eu falo isso, lógico, eu falo com remorso, o que eu vejo hoje é o fim declarado da esquerda como a gente conhece hoje. Eu vejo o fim da ideologia de redistribuição de renda. Isso por quê? Nós tivemos a ideologia de redistribuição de renda. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Leandro. Léo, elite é elite em qualquer lugar, mas você que viveu na Inglaterra consegue visualizar diferenças entre a elite brasileira e a inglesa? Gessé Souza chama a elite brasileira de elite rapina. Olha, o que acontece, existe uma diferença bem interessante na Inglaterra e no Brasil. A diferença, ela está exatamente na ideia de que qualquer cidadão inglês é digno de qualidade de vida. Lógico que dentro da Inglaterra as elites se protegem e se protegem no patamar astronômico. É aquela coisa assim, são pessoas ricas, mas muito ricas mesmo. Lógico que não é o caso do Brasil. No Brasil, a gente tem uma classe média que se protege através da aniquilação da classe trabalhadora. Na Inglaterra existe sim um confronto de classes, mas esse confronto de classes já foi vencido pela classe burguesa, né, pela elite. Os trabalhadores perderam, mas com uma diferença. Na Inglaterra, o salário ele dá condição para o trabalhador ter uma certa qualidade de vida. No Brasil, o salário não dá condições para o trabalhador ter uma certa qualidade de vida. Na Inglaterra, a elite ela é dona dos imóveis. Então, o que acontece? Como que a elite faz para escravizar o inglês? Aluguel. Para você ter uma ideia, Leandro, dentro de Londres, que obviamente é o local onde tem a maior oferta de empregos, um aluguel de um quarto e um banheiro, um quarto com banheiro, com uma cozinha compartilhada com outras pessoas, chega a ser 5 mil reais. Isso em Londres. Então, o que a elite faz? A elite compra imóveis para alugar para a classe trabalhadora. Então, a elite ela não evita que a classe trabalhadora tenha um salário, até porque o salário lá, por causa do baixo desemprego, o salário acaba ajustado pelo mercado. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na Inglaterra, o salário de eletricista estava 19 libras por hora. Quando eu saí, estava em 23. Então, assim, essa questão aí de equilíbrio de mercado, de vez em quando cai, de vez em quando sobe. As agências ficam propondo aí diferenças salariais de acordo com o mercado. Só que como que as elites fazem? No lugar das elites fazerem exatamente o que acontece no Brasil hoje, né, de forçar para o trabalhador ganhar cada vez menos, as elites na Inglaterra, elas compram os imóveis
elas não ligam do trabalhador ajustar o salário pelo equilíbrio de mercado. E olha que interessante, no Brasil, para conseguir abaixar o salário das pessoas, eles estão aumentando o desemprego. Eles não fazem isso na Inglaterra. Eles são mais inteligentes. No lugar de aumentar o desemprego para forçar o dinheiro do trabalhador ficar na mão das elites, as elites são donas dos imóveis e esses imóveis são alugados para os trabalhadores. Então, no lugar das elites inglesas serem rentistas, igual acontece no Brasil, que a elite inglesa empresta dinheiro para o governo e para isso ela trabalha para a dívida pública ser sempre alta, na Inglaterra, as elites elas compram imóveis e ganham o dinheiro do trabalhador através da locação de imóveis. É outro tipo de lógica. Mas assim, lógico, a maioria do dinheiro fica nas mãos das elites, mas o trabalhador nem percebe isso, porque ele ganha um salário alto. Você imagina que você chega na Inglaterra, você tem um salário lá vamos pensar em reais. O cara brasileiro chega na Inglaterra para trabalhar de motoboy, que é um trabalho bem valorizado na Inglaterra, ganha 20 mil reais por mês. Ali pensa, olha, eu nunca conseguiria isso no Brasil. Lógico que nunca conseguiria isso no Brasil. Aí ele pensa, a Inglaterra não me explora. Não, a elite inglesa, ela aprendeu a trabalhar dessa forma, né? O imposto unificado na Inglaterra é 20% a partir de certo patamar. Então, o cara que é motoboy na Inglaterra, ele vai pagar 20% de imposto. E ali, grande parte desse dinheiro, vamos pensar aí, 5, 6 mil reais, vão ficar no imóvel. É a forma que as elites encontraram de segurar o dinheiro do trabalhador. Tadeu Teixeira: o caminho do justo é cercado pela iniquidade do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado aquele que pela caridade e boa vontade guia o fraco. Tadeu Teixeira, todo o esforço feito pelos mais humildes acaba sendo válido, né? O detalhe é o seguinte, Tadeu Teixeira, os mais humildes estão mandando, infelizmente, um sinal de que não vale a pena se esforçar por eles. Parece estranho o que eu estou falando, mas a gente tem hoje uma realidade dentro da qual os governos que governam para as pessoas mais humildes, todos aqueles que tentaram reverter o dinheiro do orçamento público para as populações mais humildes estão sendo perseguidos pela justiça. E essa lógica acaba desincentivando o governo pelos mais humildes. É uma coisa muito estranha. Deixa eu agradecer aqui o Tadeu Teixeira. Ele fala: pelo vale da morte, e o Senhor tornará deles grandes vinganças com furiosas repreensões contra aqueles que tentam destruir meus irmãos. Tadeu Teixeira. Hoje, Tadeu, a gente vive uma situação em que eu não sei, eu fico impressionado com o que está acontecendo hoje. A maldade está sendo muito bem premiada. A maldade está sendo premiada. Quando a gente vê ideologias estranhas, quando a gente vê o Alexandre Frota, o que o Alexandre Frota fez de bom? Ele foi eleito. Né? Lógico, eu acho que é tão pedagógico quanto ter o Tiririca no Congresso é ter o Alexandre Frota no Congresso. Mas eu fico bem impressionado com isso. Ele foi eleito. Assim, por mim, eu acho que nem é pelo dinheiro. O Alexandre Frota é um cara que ganha o dinheiro dele, é um cara famoso, a gente tem que admitir. Não é pela questão de achar que ele não mereça esse dinheiro, não. É pela questão de imaginar o que é o Congresso brasileiro. Porque, olha, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Kim Kataguiri foi eleito com uma ideologia completamente contrária à ideologia que eu tenho. A crítica que eu tenho à eleição do Kim Kataguiri é que ele foi eleito por pessoas que acreditam que a ideologia dele vai melhorar a vida delas, ou seja, por pobres. O Kim Kataguiri é muito engraçada a história dele. Aquele rapaz, ele é um garoto prodígio, vingador, extremamente bem eficiente. O Kim Kataguiri provavelmente dormiu várias noites com ódio dos direitos trabalhistas. O pai dele foi processado por empregados, chegou ao ponto da justiça determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ou seja, os bens pessoais do pai do Kim Kataguiri estavam sendo vendidos, né, tomados pela justiça, leiloados, para pagar a dívida trabalhista. O Kim Kataguiri foi um filho tão eficiente que ele viu o pai dele como empresário metalúrgico ser
maleficiado, né, porque o pai dele não pagou dívida trabalhista, e ele viu empregados entrarem na justiça contra o pai dele, virou um super vingador e conseguiu acabar com os direitos trabalhistas. Lógico, não foi ele sozinho, mas ele foi parte disso. Então, quando eu olho o Kim Kataguiri, eu vejo uma pessoa de sucesso, eu vejo ali uma pessoa que conseguiu vingar do que aconteceu com o pai dele, acabando com os direitos trabalhistas, e agora ele está lutando pelo fim da justiça do trabalho. Olha, com toda sinceridade, um cara desse, né? Imagina o seguinte, meu pai morreu no hospital por falta de atendimento médico. Imagina se eu tivesse condições de vingar a morte do meu pai, pegando aquele médico que deixou meu pai morrer e processando e colocando aquele cara na cadeia. Claro que eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir um laudo sobre o que aconteceu. Eu descobri isso porque eu escutei as conversas. Mas vamos pensar a questão do Kim Kataguiri. Ele viu as pessoas tomando, né, o patrimônio do pai dele, e ele conseguiu reverter a coisa e vingar de toda a nação. Ele acabou com os direitos trabalhistas e ele agora está lutando pelo fim da justiça do trabalho. A gente precisa admitir que ele é um garoto prodígio, um cara super inteligente. Idiota quem segue ele. Eu falo com toda a sinceridade. Imbecil não é o Kim. O Kim é fantástico. Imbecil é quem é pobre, segue o Kim, achando que fim de direitos trabalhistas vai trazer mais viabilidade para o trabalhador, achando que fim do protecionismo vai gerar emprego no Brasil. Besta é quem segue ele e acredita nisso. Ele não. Ele é um cara obviamente super inteligente, a gente precisa admitir. O cara daquela idade, para chegar e ficar conhecido e conseguir aí ser eleito tão bem como ele foi, o cara é um gênio. Imbecil é quem segue ele. É a mesma coisa de você virar e falar assim, aquele pastor daquela igreja que ficou bilionário é um retardado. Retardado é quem segue, meu amigo. Aquele pastor lá é um cara fantástico, inteligente, e vou falar, ele merece cada centavo que ele tem, porque ele é super inteligente. Imbecil é quem segue e dá dinheiro. Isso aí que é muito importante. Se a gente consegue respeitar o tamanho dessas pessoas, a gente vê aquele cara do Mamãe Falei, aquele cara propõe, é mais ou menos assim, aquele cara é um pastor da economia, ele propõe coisas extremamente absurdas, e as pessoas seguem ele. É a mesma coisa de eu virar pra você e falar, olha, vou te falar uma coisa, você vai me dar tudo que você tem, você vai me dar seu carro, você vai me dar sua casa, porque o que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo pra mim, aí eu vou começar a fazer uma oração em cima do seu carro, sua casa, depois você vai ganhar tudo em dobro. Aí você acredita nisso e me entrega. Se eu ganhar tudo que você tem numa retórica oba-oba dessa, eu vou te falar com toda a sinceridade. Você tem que admitir que o bobo é você, esperto sou eu. Quando a gente vê um Mamãe Falei falando para pessoas pobres, olha, direito trabalhista te atrapalha. Olha, as ideologias de Paulo Freire são ruins para você e seus filhos. São ideologias transformadoras. Quando a gente vê um cara falando isso e conseguindo convencer um pobre que ele não é representado pelas políticas que atendem os pobres, a gente fala, olha, esse cara é um charlatão de altíssimo nível, um cara fantástico. Burro é o pobre que segue esse cara. Imbecil é o seguidor desse cara que acha que é representado por ele, não é ele. Quando a gente vê uma Rede Globo colocando Big Brother Brasil, e como eu fico pasmo quando eu vejo a Rede Globo colocando Big Brother Brasil, as pessoas fazendo corrente na internet, falando mal da Rede Globo colocando Big Brother Brasil, e depois as mesmas pessoas falando dos absurdos das cenas do Big Brother Brasil. Eu nunca vi essa palhaçada, não faço nem ideia do que tem na cena, mas vamos admitir, se a pessoa está criticando, ela está dando audiência. Não é a Rede Globo que é ruim por colocar o Big Brother Brasil, é o telespectador brasileiro. Não é a Rede Globo que faz um absurdo ao colocar várias vezes um programa com tão pouco conteúdo artístico. O absurdo é a cabeça do telespectador brasileiro. Quando as pessoas falam comigo, Léo, você é um comunista frustrado, me chamam de tudo, né? O seu canal é um canalzinho lixo, o seu canal é uma merda, seu canal tem 100 e poucos mil inscritos, vá lá no canal de fulano de tal, que tem 5 milhões, você faz um vídeo, dá 5 mil visualizações, o cara faz um vídeo com um dia já dá 1 milhão, fala, meu amigo, compara então, por favor, a audiência do Big Brother Brasil com a audiência do Telecurso 2000, né? Com certeza vocês conhecem o Telecurso 2000, digamos que um dos programas mais úteis para a sociedade brasileira, porque é um programa de ensino de profissões, e eu falo, olha, o Telecurso 2000, durante o meu curso de Engenharia de Produção,
várias matérias, a gente tinha que assistir aulas do Telecurso 2000, de tão fantásticas que as aulas eram, principalmente relacionadas a materiais, relacionadas a, né, tratamento de material, e eu fico pensando, como que você chega numa aula do Telecurso 2000 na internet e tem 5.000 visualizações? Aí você vai lá num canal do fulano de tal, super loucão, e aquele canal daquele cara tem lá 1 milhão de visualizações em cada vídeo. É o Brasil, gente. É o telespectador brasileiro. O mesmo seguidor do Kim Kataguiri, não sou contra o Kim Kataguiri fazer a política dele. Eu sou o deboche do pobre seguir o Kim Kataguiri achando que, olha, acabando com o meu 13º e minhas férias, a obrigatoriedade, eu vou poder negociar com o patrão, quanto que o patrão vai me pagar meu 13º? Não, direito trabalhista não acabou, não. A mudança que eles trouxeram vai me dar o direito de negociar com o patrão como que eu quero receber o meu fundo de garantia. A mudança vai me dar o direito de negociar com o patrão como que eu quero receber férias e 13º, né? Como se o patrão desse a mínima oportunidade para o trabalhador falar como que ele quer receber isso, né? Aí o patrão vira e fala, não, mas a gente não paga isso não, a gente está contratando agora, é terceirizado. É isso mesmo. O cara que aplaudiu o Kim Kataguiri achando que agora teria condições de negociar com o patrão férias, 13º, fundo de garantia, agora ele se deparou com uma situação em que a pessoa vira para ele e fala, nós paramos de contratar CLT, a gente contrata agora, é terceirizado. Agora não tem nem o que discutir, nem o que negociar. Afinal de contas, terceirizado não tem nada disso. Muito obrigado, Marlene Hellman de Bona Sartor. Marlene, muito obrigado pelo superchat que é muito importante para o crescimento dos canais, né? Agora vem aí um novo desafio, comprar uma nova placa de captura depois da queda do Curisco. Eu consegui comprar um no-break depois da última tempestade, eu perdi alguns equipamentos e a minha placa de captura de vídeo ficou baqueada e toda hora, no meio da transmissão, ela trava, como aconteceu no início dessa transmissão. Só que agora, agora eu tenho no-break. A chuva, imagino eu, não vai mais me tirar do ar, mas em compensação tem esse outro problema aí. Tem esse outro problema que eu tenho agora de ter que trocar essa placa de captura, então eu agradeço muito. Agradeço até o Fabrício que não gosta muito da minha ideologia, mas está aqui ajudando. Muito obrigado. Ele fala, a justiça do trabalho, deixa eu trazer aqui, ele fala, a justiça do trabalho serve para penalizar o empresário. Meu pai teve que pagar muito dinheiro para vagabundo que processou depois de demissão e mentiu. Olha, a primeira coisa que eu preciso dizer é que o Fabrício está extremamente correto. Olha, vamos falar... é muito importante a gente ser bem... concreto, tá? Eu acho que nesse momento, no momento em que a gente está debatendo ideias, a coisa mais errada que a gente pode fazer é ficar vivendo uma ilusão. Muita raça de gente sempre usou a justiça do trabalho para fazer idiotices, né? O cara era mandado embora, a empresa pagava tudo direitinho e o cara conseguia testemunha e ela mentia, arrancava dinheiro do empregador. Na prática, isso gera inviabilidade. Claro que gera inviabilidade. Veja bem, a justiça do trabalho, o que o Fabrício falou, eu preciso concordar 100%. Não são todos os trabalhadores que fazem isso, mas muitos trabalhadores acabam aproveitando da existência da justiça do trabalho para criar ali uma história e tentar processar a empresa para arrancar umzinho a mais. Isso é verdade, Fabrício. Eu concordo completamente. Isso é verdade. O que eu queria chamar a atenção aqui agora é do seguinte, olha, concordo com você que a justiça do trabalho foi utilizada por má fé por muitos trabalhadores. O que eu não concordo é com o fato de trabalhadores terem lutado contra a justiça do trabalho. É extremamente normal, Fabrício, que os empresários utilizem de um lobby para pressionar dentro do Congresso, ou seja, o dono da Havan e demais empresários brasileiros trabalhem financiando políticos, trabalhem financiando campanhas de políticos para conseguir fazer maioria no Congresso e, através da maioria do Congresso, conseguir modificar as leis trabalhistas. Isso é normal. E isso é normal porque eu concordo com o que você está falando. É extremamente repudiante o fato de algumas pessoas aproveitarem do fato da existência da justiça do trabalho
para poder fazer chantagem com empregadores. Eu não sou empregador, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, e é uma história de trauma mesmo, né? Hoje, essa pessoa que fez o grande mal, inclusive foi assassinada na cidade de Ponte Nova, e eu juro, não fui eu que mandei matar. Quem mandou matar foi gente que teve aí, me parece que parentes abusados sexualmente por essa pessoa. Mas na cidade de Ponte Nova, tinha um sindicalista que ganhava dinheiro só buscando pessoas e convencendo essas pessoas a processarem os ex-empregadores. É um covarde que o demônio o tenha hoje, porque hoje é falecido, e tomara que esteja fazendo o trabalho dele de prejudicar empregadores no quinto dos infernos, que talvez ele esteja prejudicando o capeta lá e o capeta não consiga empregar pessoas. Mas enfim, esse sindicalista de Ponte Nova, ele fazia a seguinte coisa: ele descobria quem tinha sido mandado embora ou quem tinha saído da empresa, ficava buzinando na cabeça da pessoa, depois ele levava essa pessoa num advogado dele para arrancar dinheiro do empregador. Ou seja, eu estou falando aqui exatamente o que você está falando aí. Esse cara, ele é tão inescrupuloso, ele é tão babaca, que esse camarada, ele morava na mesma rua que eu cresci cumprimentando esse cara. E um pedreiro que trabalhou para mim, eu tive problemas porque esse pedreiro, infelizmente, todos os pobres acabam sendo prejudicados pelo crack. E esse pedreiro, usando o crack, ele ficou impossível de trabalhar com ele. Eu tentando fazer uma reformazinha, ele ficou ficando cada vez mais difícil. Aí o que eu fiz? Desisti de continuar a reforma e fui embora. Olha só, esse camarada, esse pedreiro, trabalhou para mim há alguns dias. E mesmo assim, esse falecido sindicalista convenceu esse pedreiro a entrar na justiça contra mim. Convenceu esse pedreiro a entrar na justiça contra mim. Levou o cara no advogado e fez todo o espetáculo. Aí eu chego em Ponte Nova, eu encontro com esse pedreiro, quem é de Ponte Nova deve conhecer, o Paraíba. Ele vira para mim e fala assim: Léo, ele me convenceu a fazer isso com você, mas eu não tô nem indo lá. Ou seja, o cara, amigo meu, não queria fazer isso, o sindicalista buzinou na cabeça dele até ele entrar na justiça para me processar, para os dois arrancarem dinheiro de mim, mesmo sabendo que eu não estava errado. Eu dei alguns dias de serviço para o cara chegava, ficava usando droga no horário de serviço, ficou impossível continuar trabalhando com ele. Então eu te falo, Fabrício, e falo com o Kim Kataguiri, e falo com todos os brasileiros, a justiça do trabalho é sim utilizada por má fé. Aí vem a grande jogada. A justiça do trabalho é utilizada por má fé, mas ela ainda era um instrumento nas mãos dos trabalhadores. O que não justifica, sob hipótese alguma, é o trabalhador ser contra a justiça do trabalho. Esse é o ponto que eu tenho. Por mais que eu precise admitir que a justiça do trabalho é um instrumento, às vezes, usado por má fé para chantagear trabalhadores, eu preciso admitir que não é lógico que o próprio trabalhador seja contra a justiça do trabalho. Você entendeu? Por mais que eu precise admitir que existam erros no projeto Bolsa Família, é inenarrável imaginar que os usuários do Bolsa Família sejam contra o Bolsa Família. Por mais que eu precise admitir que existe uma falha, sim, no modo como as escolas federais, em especial as universidades, escolhem os seus alunos, né? A gente precisa admitir que existe, sim, uma falta de produtividade. A Universidade Federal tem sala de aula pagando professor fortuna para dar aula para 4 alunos. Existe uma falha, sim, nas universidades federais. Existe um erro para ser corrigido. Mas o que é impossível é imaginar que pessoas que estão querendo destruir as universidades federais hoje só têm um curso superior porque cursaram Universidade Federal. É impossível a gente admitir que um Kim Kataguiri tenha conseguido votos de trabalhadores. Não é, digamos que... Não é impossível a gente entender o fato de empresários serem contra esse tipo de coisa, mas trabalhador não faz sentido. O que eu estou dizendo aqui é a falta de consciência de classe. Eu não estou falando que a justiça do trabalho é uma coisa perfeita e que a gente não possa fazer críticas a ela. Eu estou falando da consciência de classe. Rita Celeste Cunha, a corrupção é a desculpa para retirar todos os direitos dos trabalhadores e vender nosso patrimônio público. Lula livre. Muito obrigado, Rita Celeste Cunha. Muito obrigado, Paula Porfírio. Léo, de acordo com sua ideia da necessidade da esquerda utilizar as mídias para expor as verdades, estou divulgando seu canal.
Tem mais algum para sugerir? Beijo, muito obrigado, Paula Porfírio. Olha, o canal que mais produz conteúdo dentro do Brasil, o canal de esquerda que mais produz conteúdo é a TV 247. Então eu sempre falo, olha, se a ideia realmente é começar a divulgar um trabalho, a comunicação da esquerda é a TV 247. Mas a gente tem vários canais de esquerda. E a sua pergunta, até para evitar de eu ficar falando aqui de várias pessoas e esquecer outras, eu vou ver se eu faço um vídeo de abertura. Eu tive essa ideia, quero ver se eu consigo fazer isso. Esse vídeo de abertura que eu faço com 4 minutos, eu vou colocar nomes de canais de esquerda nesse vídeo. Eu vou pedir a ajuda do Clicério de Almeida, que é o moderador mor do canal, e Dilma Resistente também, que é também o moderador mor do canal, para me ajudarem fazendo uma lista de canais de esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura com o nome dos canais de esquerda, sugerindo para as pessoas. Então, se puderem me ajudar nisso aí, que provavelmente conhecem também, a gente vai conseguir aumentar essa família de esquerda. Ana Oliveira, Léo, parabéns pelo canal, gosto da sua ideologia, gostaria de saber um pouco do seu currículo. Ana, eu vou ver se eu faço também. O meu currículo é um currículo muito chato, porque eu sou formado em diversas áreas. Sou formado tanto na área da engenharia, sou formado também em licenciatura, sou formado também nas humanidades. Então, é um currículo muito chato de se falar, mas eu vou compartilhar. Está compartilhado, inclusive, no Facebook, o meu Lattes. Para evitar, eu tenho vergonha de falar meu currículo. As pessoas falam que às vezes eu fico querendo esnobar currículo, aí acaba que eu fico com vergonha de falar, mas meu currículo é na área de engenharias e na área de humanidades também. Eu não tenho currículo nenhum na área de saúde, então eu não vou participar do projeto de revalida do Temer, que o Temer está lançando aí. Mas nas áreas, né, administração, engenharia, economia, política, e eu estou estudando hoje um mestrado em Direito. Faço bacharelado em Direito e, ao mesmo tempo, faço também um mestrado em Direito. Vamos ver se eu consigo aprender isso aí. Muito obrigado, Ana, pela participação. Vou ver se eu atualizo o meu Lattes lá para o pessoal achar meu currículo direitinho. O crime de Lula foi descobrir o pré-sal e os Estados Unidos de olho. Esse é um comentário da Irene Gomes Martins. Vinícius Aurélio Adélio Neves esfaqueou o Bolsonaro por ciúmes. Eu não sei que confusão que está rolando no bate-papo. Leandro, parafraseando Freud, quando o bolsominion me fala de um Petralha, sei mais do bolsominion do que do Petralha. Projeção de Freud. Muito legal, muito legal. Esse é uma das teorias mais importantes para entender hoje, né? Olha que interessante, a projeção de Freud é aquela ideia muito interessante. Você trouxe uma coisa muito interessante, ela acaba mostrando muito bem tudo que está acontecendo hoje. A projeção de Freud acaba que ela explica tudo do comportamento dos bolsominions. Os bolsominions são, em maioria, corruptos. Corruptos que eu digo, não corrupto no sentido que está escrito lá no Código Penal, mas pessoas que cometem crimes relacionados ao aproveitamento, né? Crimes relacionados ao aproveito. O cara aí passa na frente de fila, o cara tem um jeitinho de ligar para um conhecido no hospital para ser atendido mais rápido. Todas as pessoas são assim. E tem um eleitor do Bolsonaro que vota no Bolsonaro porque aquele eleitor do Bolsonaro é estelionatário e vê no Bolsonaro um grande estelionatário. Mas o mais interessante é o processo contra o ex-presidente Lula e a forma como os processos contra os petistas correm. Eles aproveitam exatamente dessa teoria da projeção. Começa assim. Eles acabam fazendo uma terceirização da projeção de Freud. A projeção de Freud é aquela ideia de que você vê os outros com seus próprios olhos. Eu vi uma expressão máxima da projeção, vou contar uma história para vocês aqui, que aconteceu com o cara lá do Duplo Oeste, aquele blog que de uma hora para outra começou a falar mal do Lula. O blog que antes queria ficar famosinho, queria ser o blog mais importante da esquerda, de uma hora para outra, depois que eles foram chutados porque falaram mal do Paulo Pimenta, do Vadir Damus, eles começaram a perseguir o PT. Aí eu vi a expressão máxima da projeção ali, né? Eu virei pro povo, né, num certo dia e falei, gente, nós não podemos cair nessa história de atacar o Haddad e falar que o Haddad é traidor do Lula. E essa é uma estratégia que está sendo utilizada de forma errada por alguns comunicadores, não citei. E esses comunicadores, na verdade, não estão percebendo que estão ajudando aí a direita a crescer.
Quando é no outro dia, um dos dois do Duplo Aécio me manda uma mensagem falando assim: vou desmascarar vocês para todo mundo, é assim que eu faço, vou contar para todos das suas fraudes em pós-graduação e das suas compras de TCC. Na hora que eu vi aquilo, achei tão engraçado, que o cara foi exatamente no ponto onde eu sou mais sistemático, que é o ponto acadêmico. Por que eu sou sistemático? Eu chego aqui para conversar um assunto com vocês, eu preciso saber aquele assunto. Então eu não estudo para pegar diploma, eu pego o diploma porque eu estudei. Eu estudo, eu me matriculo em cursos regulares, porque o curso regular me obriga a ter disciplina. Hoje eu vou ter que virar à noite para fazer trabalho acadêmico. Se eu não tivesse matriculado, talvez eu ia enrolar, mas hoje eu vou virar à noite estudando. Aí esse pessoal, eles me acusaram de fazer exatamente aquilo que eu não faço sob hipótese alguma, porque para mim o momento de escrever o TCC é um momento de reflexão. A pós-graduação não é para mim só um certificado ou um diploma. A pós-graduação é para mim uma oportunidade de aumentar o meu conhecimento para falar sobre esses assuntos aqui. Por isso que eu me matriculo em tantos cursos, para ter conhecimento, para falar sobre os assuntos. O cara não pega e manda uma mensagem para mim falando que eu fraudei pós-graduação e que eu comprei o TCC, ou seja, o cara foi exatamente no ponto onde eu jamais teria fraudado. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele faria isso. Entenderam? Isso é a ideia da projeção. É jogar sobre outra pessoa um comportamento que você teria naquela ocasião. Ou enxergar os outros com seus próprios olhos. Aquele cara que quando vai fazer um negócio com você, quando vai te comprar alguma coisa, está procurando muito defeito na coisa, tem certeza que a coisa tem defeito, tem certeza que você está dando tombo nele, é porque aquele cara dá tombo nos outros. Então, como que se encaixa no processo do ex-presidente Lula? Olha que interessante. Eles desenharam o processo do ex-presidente Lula exatamente para usar uma falha que tem na sociedade brasileira, que é o caráter. A sociedade brasileira peca por falta de caráter. E é exatamente por essa sociedade ter pouco caráter que eles usam a ideia de que o Lula teria feito isso mesmo sem provas. Por que eles conseguem convencer o brasileiro que o Lula é culpado mesmo sem apresentar provas? Porque a maioria do brasileiro é mau caráter, ele se imagina na situação do ex-presidente Lula e no fundo ele pensa, se eu estivesse lá eu faria isso. Essa é a estratégia da Operação Lava Jato. Por que a Operação Lava Jato conseguiu convencer os brasileiros que o Lula é dono do triplex, mesmo o triplex estando alienado pela Caixa? Olha só que loucura! O triplex foi dado como garantia para um banco, nem o dono da OAS poderia pegar esse triplex, me parece que a OAS ou a Odebrecht, esqueci, nem o Odebrecht, nem o dono da Odebrecht poderia pegar o triplex, nem ele. Mas mesmo assim o povo acredita que o triplex era de fato do Lula. Por quê? Porque eles usaram essa teoria da projeção para despertar no brasileiro uma espécie de o que você faria se você tivesse a oportunidade de ganhar o triplex. E o brasileiro se responde, eu ganharia o triplex. Aí ele fala, então Lula ganhou o triplex. Hoje na questão do sítio é a mesma coisa. Se você perguntar para um brasileiro, você deixaria um sítio em nome de outra pessoa? Nenhum brasileiro vai concordar com isso. Ninguém dentro do Brasil teria coragem de ser dono de um sítio e deixar em nome de outra pessoa. Mas como que eles fazem? Eles criam toda uma história para despertar no brasileiro a emoção de pensar o que ele faria se ele estivesse naquela situação. Como a sociedade brasileira é extremamente corrupta, a sociedade brasileira acaba pensando, se eu tivesse no lugar do Lula, obviamente eu teria aceitado esses benefícios, então o Lula aceitou. E aí vocês conseguem entender por que dentro dos eleitores do Bolsonaro existe uma quantidade muito grande de pilantras e mau caráteres. Exatamente por isso. São pessoas que se escondem dentro de igrejas porque elas não querem que os outros vejam como elas são desonestas. São pessoas que se escondem atrás de um terno e uma gravata para fazer de conta que tem caráter, mas na verdade eles se corromperiam, ou se já se corrompem, né? Se corromperiam na primeira proposta. Se vocês prestarem atenção, por que a direita acredita na história do triplex? Por que a direita acredita na história do sítio? Exatamente por causa dessa questão da projeção. A direita se sente na situação do Lula. A direita se imagina que se tivesse a oportunidade de ganhar o triplex, teria ganhado o triplex. Então, é nesse momento
que eu diria que Raul Seixas estava extremamente correto enquanto ele dizia: enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando um toque. É exatamente isso. Freud explica por que a sociedade brasileira caiu na lorota do triplex. Por que somente a direita brasileira caiu na lorota do triplex? Porque dentro dessa direita estão pessoas que, se tivessem tido a oportunidade de se corromper, teriam se corrompido. Tá aí a teoria da projeção de Freud. Muito obrigado, Nália Holanda. Ódio somente ao PT foi muito bem realizado pela grande mídia. Canais odientos como Nando e Joyce, direitistas. Esquerda perdeu feio na comunicação. Nália Holanda. E continua perdendo, tá, Nália? Porque a esquerda tem sido muito egoísta, ou seja, a esquerda tem sido muito direita, enquanto a direita tem sido muito unida, tem sido muito esquerda. Parece uma grande brincadeira, um grande trocadilho, mas não é não. O Bolsonaro, ele passa a mão nos seus comunicadores, ele ajuda seus comunicadores. O Bolsonaro é muito carinhoso com seus comunicadores. A esquerda não é assim. E eu falo com você com toda sinceridade, é praticamente impossível um jovem comunicador hoje deixar de ser Bolsonaro para ser esquerda. Mesmo que ele saiba que o Bolsonaro não vai fazer coisas boas para o Brasil, mas Bolsonaro vai fazer coisas boas por ele. Bolsonaro trata bem os comunicadores. Ainda bem que o Ciro Gomes percebeu isso e o Ciro Gomes está tratando bem seus comunicadores. Isso é muito bom. Digamos que essa estratégia do Bolsonaro de tratar bem os comunicadores fez com que todos os comunicadores partissem para a direita, partissem para o antinacionalismo. Mas o Ciro Gomes está sabendo fazer do lado da esquerda exatamente o que o Bolsonaro fez do lado da direita. O Ciro Gomes pode não ser tão conhecido como o Bolsonaro, mas ele é grande, ele vai conseguir criar aí uma frente de comunicação de esquerda. Eu confio no Ciro para fazer isso e tenho visto que as páginas do Ciro já estão fazendo isso. Conceição Carneiro, muito obrigado pelo superchat, Conceição. E eu tô falando a questão do Ciro aqui, gente, porque tem muitas pessoas que acham, o Leonardo tá falando do Ciro, ele tá sendo contra o Haddad, contra o PT, nada a ver. Eu tô falando aqui num semancol de que o Ciro se atinou para a importância das redes, ele está montando aí uma comunicação de esquerda, ele está montando essa estrutura e mesmo tendo sido massacrado por uma comunicação de direita, o PT não se atenou para isso ainda. Ele não chegou à conclusão que ele precisa fazer isso. Então eu vejo que a possibilidade da comunicação de esquerda nascer dentro do Brasil não vai ser pelo PT. Eu vejo isso pela resposta que o PT deu, até mesmo a derrota nas urnas. Ele não começou a fazer esse processo de levantamento dos seus comunicadores, mas o Ciro está fazendo. Marcos César Kossoski, Léo, você é um farol para a comunicação progressista. Acompanho você desde o cafezinho. Fiquei muito feliz quando o 247 te contratou. Você merece, continue assim, um menino bom. Muito obrigado, César Kossoski. Muito obrigado pelo superchat, pela mensagem e pelo menino bom, pela participação, pela audiência. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho de estarem comigo aqui hoje. Lembrando que hoje eu tive aí um pique de luz. Um pique de luz foi na quinta-feira. Pique de luz comprometeu aí a estrutura do meu equipamento, mas hoje eu tive aqui, foi travamento na placa de captura e por isso o programa acabou começando um pouco mais tarde. Luiz Fernando, o entreguismo que vemos hoje no Brasil está ocorrendo em outros países? Sim, esse sistema de tomar o mundo em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, isso é uma coisa que acontece sempre aconteceu. Antes era aquela relação colônia-metrópole, hoje é essa relação que é chamada de neocolonialismo. Ele sempre existiu, a diferença é que o Brasil estava conseguindo se blindar disso. Isso acontece na África, você pode imaginar que a riqueza do norte, ela é proveniente do sul. Então isso acontece na África e na América Latina, isso é normal. O conforto de vida, e hoje eu faço uma crítica, eu vejo, para mim, com toda sinceridade, é um espertalhão, né? Eu não vou chamar ele de imbecil. Imbecil é quem segue, lógico. Aquele cara lá dos Estados Unidos, esqueci o nome dele, mas um cara que vira, aqui nos Estados Unidos é muito bom, que nos Estados Unidos tem isso, nos Estados Unidos é aqui. Lógico. Os caras têm uma máquina de guerra, utilizam essa máquina de guerra para tomar o conforto dos países que têm riquezas, né? Como os países da África e o Brasil, têm riquezas minerais, têm alimento. Eles usam essa estrutura para tomar as riquezas dos países que produzem riquezas e consomem produto roubado. É muito fácil para um traficante comprar um carro novo, a atividade dele é ilícita. É muito fácil para um ladrão sair, roubar, voltar e torrar tudo ali, torrar R$5.000 numa noite.
para ele veio de uma forma muito fácil. Para os Estados Unidos e para o resto do norte é muito fácil. Eles ficaram durante toda a história roubando dos países subdesenvolvidos, que na época eram colônias, e continuam hoje praticando o colonialismo sob a forma do neocolonialismo, que é exatamente tomar as riquezas dos países usando algum argumento. Sempre tem um argumento. O argumento de agora é que os nossos produtos valem menos que os produtos deles. Aí o brasileiro fica trabalhando, às vezes, 50 horas para ganhar o que o americano ganha numa hora. Por que isso? Por que isso acontece? Exatamente porque eles criam a divisão internacional do trabalho, um processo dentro do qual o Brasil já estava melhor, mas agora volta a ser aí bem desprivilegiado. Então isso está acontecendo para todo lado. Carlos Eduardo, privatizar para acabar com corrupção é balela. Quem garante que os órgãos fiscalizadores de exploração dos recursos minerais do Brasil não vão substituir essa cobiça dos partidos? Olha, Carlos Eduardo, a proposta é desregular tudo. A proposta é o Brasil nas mãos do mercado. A proposta é o seguinte: hoje nós temos uma situação, né, em que o Brasil, precisamos admitir que houve eleição no Brasil, o Brasil elege um representante. A proposta deles é tirar o máximo possível o poder desse representante e deixar o poder nas mãos do dinheiro. Isso é a proposta do neoliberalismo. Infelizmente é a proposta que está vencendo, e eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria agradecer muito vocês pelo programa de hoje. Lembrando que é muito importante vocês se inscreverem no canal Leonardo Stoppa. Então quem estiver assistindo aí e não for inscrito, eu gostaria de pedir você que se inscreva, por favor. Gostaria de pedir você que compartilhe essa publicação. Isso é muito importante, compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. E queria te pedir também para convidar pessoas para se inscreverem no canal. Eu estou mais tarde no programa Léo ao Quadrado, na TV 247, às 5 da tarde, com meu amigo Leonardo Atucci. Então, muito obrigado e até